Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos mais uma vez, mais uma aula, aula 20, aula de número 20, onde vamos falar das influências das companhias. Ontem falamos do ambiente do atleta e vimos falando sobre, desde quando começamos a falar do nosso treinamento, falar sobre o jogo que acontece na mente do atleta. Desde quando falamos sobre como treinar a mente do atleta na prática. E fomos discorrendo, falando sobre eh, disciplina, sobre autorresponsabilidade, e fomos caminhando. Chegamos aqui na aula número 20 e nessa aula número 20 hoje vamos falar sobre a influência das companhias. Com certeza você já escutou, né? De mamãe e de papai, ou de vovô e de vovó. Diga-me com que andas e eu te direi quem és. Então, assim, se o ambiente ele tem influência sobre a sua vida, se o ambiente ele tem influência sobre as tuas escolhas, sobre as tuas decisões, imagine então as pessoas que você convive, as pessoas que você anda, as pessoas que te inspiram, as pessoas que te estimulam, as pessoas que te influenciam, as pessoas que você utiliza como parâmetro ou como aqueles que podem te ensinar ou pode te ajudar. Enfim, as pessoas carregam, né, experiências, conhecimentos, traumas, vivências, e quando convivemos juntos, é muito comum que compartilhemos de tudo isso. Às vezes precisamos tomar uma decisão, às vezes queremos compartilhar daquela decisão com outra pessoa, e aquela pessoa normalmente ela vai trazer um olhar totalmente diferente sobre aquilo que está vendo. Porque a gente não vê com os nossos olhos, a gente vê com o nosso, com as nossas experiências, com o nosso filtro, com a nossa capacidade de enxergar, interpretar e discernir aquilo que estamos vendo. Então, eu acho legal quando a gente tem pessoas que a gente consegue compartilhar aquilo que nós, alguma decisão, ou algo que está incomodando, eu acho legal. Mas lembre-se sempre, a opinião das pessoas é somente para te mostrar um ponto que talvez você não esteja vendo, tá? Porque vocês já perceberam, quando vocês buscam a opinião de alguém e quando você busca por um especialista. O especialista, ele nunca vai te trazer a opinião dele. Ele vai te trazer com base em conhecimento, com base em dados, ou vai fazer com que você mesmo enxergue aquilo que antes você não estava vendo. Por exemplo, como treinador mental, muitos atletas, né, chegam até a mim com questionamentos, com dúvidas, com algo que está te incomodando. E, com certeza, ele está se sentindo pressionado e pressionado a ter que tomar uma decisão. Nessa pressão de tomar uma decisão, ele muitas vezes compartilha comigo. E toda vez que ele vem e me apresenta, né, a causa, o que é que está incomodando e qual a decisão que ele vai querer tomar, eu faço perguntas para ele. Eu tenho consciência do que eu faria e das minhas limitações dentro da minha opinião sobre o que eu faria. Mas naquele momento eu estou ali como um profissional. E como um profissional, eu preciso mostrar para ele todas as possibilidades. Eu preciso fazer ele considerar todos os cenários. O cenário otimista, o cenário pessimista, um cenário realista. Eu preciso que ele considere coisas que as emoções dele não está considerando. Eu preciso que ele considere coisas que as emoções dele não está que a razão dele não está considerando. Eu preciso que ele considere o custo de tudo isso. Eu preciso que ele considere
a recompensa de tudo isso, eu preciso que ele considere a consequência de tudo isso. Eu preciso que ele se veja antes de tomar a decisão. Eu preciso que ele considere o que ele diria para pessoas que precisam tomar essas decisões. Eu preciso que ele tome essa decisão antes mesmo disso acontecer e avalie se qual é o efeito disso, né? Depois que ele toma a decisão, a gente simula, né, que ele tome essa decisão. Mas o que é que como é que ele se sente? Aí, muitas vezes, o primeiro resultado, ele é emocional. Eu me sinto aliviado. Ai, é como se eu tivesse com um peso, né? Ou então ele não tem consciência que essa foi a melhor decisão, era isso que eu tinha que fazer. Então, um especialista, ele não vai tomar a decisão por você, mas vai te apresentar dados para que você tome a sua melhor decisão. E o que mais acontece no meu dia a dia são pessoas me procurando, pedindo ajuda, né, para que eu possa ajudá-los a tomar uma decisão. Porque eu entendo que é muito difícil. Porque decisões, uma decisão agora, ela interfere no nosso destino. Ela interfere totalmente no nosso resultado. Não é verdade? Então, para isso, no seu círculo de convivência, você precisa ter pessoas que é, venham te influenciar de forma positiva dentro daquilo que você faz. Vamos colocar um outro exemplo. Alguns atletas, né? Isso eu presenciei várias vezes. O atleta ali, por enquanto, ele ainda é sub-20 e ainda ele está aspirando, né, a uma mudança profissional, mudança de uma realidade de vida. E eu vi muitos atletas subirem para o profissional. E normalmente quando eles sobem profissional, aí eles têm o contrato reajustado, né? Muitos já saíam do alojamento para ir morar, né, nos seus apartamentos. Muitos já tinham ali uma namorada, né? É, e muitos amigos. Mas o que eu observava era o seguinte: dentro daquele ciclo de amizade, quantas pessoas eram atletas? Quantas pessoas precisavam de disciplina, precisava de foco, precisava de comprometimento, precisava de consciência de carreira, precisava acordar cedo para ir treinar, precisava de uma alimentação diferenciada, de um descanso diferenciado. E dentro das pessoas, né, que o acompanhavam, a gente conseguia notar que, na grande maioria, ninguém. Na verdade. Então não tinha ninguém preocupado com o peso, preocupado com o descanso, preocupado com o horário, preocupado com o que ia comer, preocupado com descansar, preocupado com a sua imagem, preocupado com sua autoestima, preocupado com sua mente. Não. Tinha amigos, pessoas que fazia aquele atleta rir ou que fazia as coisas por ele. Agora, a decisão dessas pessoas que não têm uma consciência de atleta, ela vai ser igual? Não vai. E acaba essas pessoas criando um ambiente e esse ambiente acaba atrapalhando o desenvolvimento daquele atleta. E muitos que já estavam ali com um bom contrato, estavam em ascensão na carreira, estagnava ou ficava para trás. Por quê? Porque não entendiam a necessidade de um atleta. Um atleta ele precisa de um staff, mas ele precisa de um staff profissional. Ele precisa ter amigos do lado, com certeza, com certeza. Mas ele precisa ter a consciência de quem ele é. E mais ainda, aquelas pessoas que vão influenciar. Então, até isso influencia na tomada de decisão. As pessoas, as pessoas ao nosso redor, ela vai influenciar naquilo que estamos nos tornando. As pessoas que estão ao nosso redor, elas vão influenciar naquilo que nós estamos nos tornando. Um garoto que está jogando numa equipe competitiva, uma equipe que está sendo bem preparada para competições, que estão ali desenvolvendo habilidades,
ele vai ser levado a um nível de influência totalmente diferente quando ele está com a equipe, que para os garotos tanto fez, tanto faz. O que para o treinador tanto fez, tanto faz. Que o treino não estimula, não estica, não expande. Então as pessoas elas criam ambientes e esses ambientes eles influenciam nas nossas tomadas de decisão, influenciam na nossa formação, na nossa construção. Então, uma coisa que me chamava muita atenção quando eu jogava futebol era quando os atletas, na época da base, né? Os atletas eram convocados para seleção de base. Cara, aquilo ali para mim era massa. E todas as vezes que eu vi ser convocado, eu vi atletas top. Eu vi jogadores diferenciados. Talvez, na minha opinião, eu escolhesse outro, mas aqueles que iam sempre eram muito bons. E quando eles voltavam, eu ficava assim, cara, velho, eu vou tentar chegar perto desse cara para descobrir o que é que ele viu, o que é que ele faz, o que é que ele fez, como é lá, o que é que as pessoas falam, porque para mim o cara voltava da seleção diferente e ele passava a ser uma inspiração, ele passava a ser um exemplo. Pô, alguém que foi convocado para uma seleção. Então, alguém que eu vou me inspirar. Só que quase sempre, quando esses caras vinham, eles realmente vinham mudado. Mas não era mudado para algo que me chamava a atenção de forma positiva. Mudava de forma negativa. Alguns, muito bom de bola, foi uma única vez, deveria ter ido mais. Alguns foram muitas vezes. E aquilo sempre me mexia comigo, porque eu via que esse ambiente de seleção brasileira, ele mudava a mente de um atleta. Alguns mudavam para melhor, outros mudavam para pior. Então, sempre foi de interesse da minha parte, né? E muito, eu sempre fiquei muito preocupado, sempre quando eu atendo atleta que é seleção, eu sempre tenho essa preocupação muito grande de trabalhar ele para essa experiência. Recentemente, um atleta, um goleiro, né, do Atlético Paranaense, que a gente atende, ele foi convocado. E com uma história de vida totalmente diferente. E lá ele foi conhecer outras histórias, né? Aquilo para ele foi espetacular. Vamos crer que ele vai assimilar tudo aquilo e vai voltar em novas oportunidades. Então, se na aula passada nós falamos sobre o ambiente do atleta e que o ambiente ele é pessoas, estruturas e influências, hoje nós vamos falar dessas influências através das pessoas, através de quem caminha contigo, através de quem deve apontar um destino para você, ou que até mesmo deve caminhar com você. Quando falamos sobre esse ambiente, né, do atleta, a gente destacou, né, as influências desse ambiente. Mas hoje vamos falar sobre algo ainda mais específico, né, que é as companhias que estão caminhando ao seu lado. As pessoas, escreve isso, as pessoas ao seu redor podem acelerar ou atrasar a sua evolução. As pessoas ao seu redor podem acelerar ou atrasar a sua evolução. Eu sou muito grato porque eu me conecto a muitas pessoas, muitas famílias, muitos atletas e eu tenho uma missão nessa vida, uma missão. E a minha missão é que as pessoas que se conectarem comigo, elas se tornem ainda melhor. Elas se tornem ainda melhor. O Wellington, isso é uma presunção. Não, não. Isso é um posicionamento. Eu estou aqui para servir. E a minha forma de servir é que você se torne bem melhor após você me conhecer, após você ser treinado por mim, após você ser atendido, após você assistir uma aula, ler um livro meu, após a gente conviver alguns momentos. E eu fico mais feliz ainda
quando os, os testemunhos vêm, porque geralmente ele vem carregado de gratidão. Foram pessoas que experimentaram algumas experiências que nós promovemos e foram pessoas que entenderam que a partir daquela experiência algo aconteceu de bom e se tornaram melhores. Então, esse é meu desejo. Eu me qualifico, eu me preparo, eu treino, eu me preparo, é o que eu quero e é o que eu tenho feito na vida das pessoas. E eu sou muito grato por isso. Isso me acelera. Quando eu recebo palavras de gratidão, isso me acelera, isso me mostra que eu estou no caminho certo. E eu também gosto de ser um colecionador de gratidão. Em alguns momentos, para algumas pessoas, eu fui o bobo, o élito. Aquela pessoa só tá querendo te usar, rapaz. O élito, aquela pessoa ali só tá querendo que você dê informação, depois ela não tá nem aí para você. Bom, todo mundo tem uma chance, todo mundo tem uma oportunidade. E eu tô aqui para servir, como eu falei. Então, todo mundo vai ser tratado igual e todo mundo vai ter disponível o melhor de mim. Alguns, uma única vez. Outros, algumas vezes mais. Pronto. Mas a gente vai seguir andando, vai seguir evoluindo. E se alguém quiser caminhar conosco, vai ter que acelerar os passos, porque eu estou em aceleração, tá? Então, as pessoas ao nosso redor, ela acelera ou atrasa a nossa evolução. Isso acontece comigo. Eu me conectei com pessoas que me fizeram evoluir. Mas quando eu me conectava com pessoas que me colocavam para baixo, eu vi o efeito de tudo isso. Então, eu fui me conectar com treinadores, com pessoas que faziam acontecer, com pessoas que influenciavam, com pessoas que tinham uma voz para essa geração. Então, eu fui alimentando meu espírito, meu corpo, minha alma, de pessoas que realmente estão nesse mesmo propósito que eu, que estão ali dispostos a servir, a ensinar, a inspirar, a estimular, a influenciar, mas que para que as pessoas sejam ainda melhores, ainda melhores. E essa é a sequência da vida. Se você anda em evolução, você melhora a cada dia. E às vezes você melhora em desafios que você nem esperava. Mas essa é a função do desafio: melhorar você, te dar novas habilidades, te dar novas experiências. Vamos falar sobre o poder da influência, tá? De forma simples, olha só, as pessoas com quem convivemos, elas influenciam. As pessoas com quem a gente convive influenciam, beleza? Então, basta você sair dessa cidade para uma outra cidade, um outro estado, que você vai começar a se adaptar e começar a copiar as maneiras daquela pessoa, tá? Mas olha só. Olha o poder da influência das pessoas. As pessoas passam a influenciar o nosso pensamento. As pessoas passam a influenciar nossas decisões. As pessoas passam a influenciar os nossos hábitos. As pessoas passam a influenciar a nossa disciplina. E quando temos pessoas que influenciam de forma negativa, isso traz um problema muito grande. Porque a gente, muitas vezes, por falta de autoconhecimento, a gente quer se adaptar, a gente quer caber nos lugares que criaram para nós. Mas quando você tem consciência de quem você é, você cola, você se aproxima, você é aquele que influencia. Então você acaba se relacionando com pessoas que podem influenciar seus pensamentos de forma positiva, suas decisões, seus hábitos, sua disciplina. Então esses ambientes, eles são ambientes caros, são ambientes nobres, mas é um ambiente que nós devemos estar. Eu quero estar num ambiente em que eu aprenda, em que pessoas me mostrem algo que eu não sei, em que as pessoas apontem para caminhos ou para lugares que eu ainda não estou vendo ou ainda não fui. Mas eu tenho consciência de que eu não vou, não sou e não terei ou não irei para ser a mesma pessoa que aquela que está me ensinando.
Não. Eu tenho o meu caminho, eu tenho a minha voz. Então a gente compartilha de conhecimento, porque eu já me preparei. E eu levo dessa pessoa o melhor dela para mim, e ela vai levar de mim o meu melhor. Olha que coisa legal, né? Isso é um pacto de crescimento. Então, só para a gente refletir, as pessoas ao nosso redor, elas estão me aproximando ou estão me afastando dos meus objetivos? As pessoas ao meu redor, elas me influenciam, né? Elas estão me aproximando ou me afastando dos meus objetivos? Ao começar o ano, eu tracei alguns objetivos para mim. E eu compreendo que os objetivos que eu tracei para minha vida, eles são importantes para mim, mas talvez não sejam importantes para outras pessoas. Então é normal que elas queiram do meu tempo, da minha energia, do meu conhecimento, dos meus recursos, para que eu invista no sonho, nos desejos, na vontade dela. Mas quando eu também tenho minha vontade, eu também tenho meu objetivo, eu preciso canalizar energia, esforço nessa direção. Então eu preciso de pessoas que me potencializem. Eu não preciso de pessoas que me prendam, que me amarram ou que me desviem do meu foco. Preciso de pessoas que, ó, me empurrem para frente, que me dê o que ela tem nas mãos para que eu possa avançar. E aí tem uma frase que eu falo muito nos meus treinamentos, e falo muito quando a gente tem alguns momentos de conversa, né, com algum atleta ou com algumas pessoas que são importantes, a gente fala o seguinte: olha só, a chave, escreve isso, a chave dos lugares que você gostaria de entrar, elas estão nas mãos das pessoas. As chaves dos lugares que você deseja entrar estão nas mãos das pessoas. Então, as pessoas que se conectam na sua vida, elas precisam te dar essa chave. Você precisa pegar essa chave com elas. Às vezes é uma dica, às vezes é um apoio, às vezes é uma inspiração, não sei. Mas também você tem chaves nas mãos. E as pessoas que estão no seu ambiente, elas precisam também dessa chave que você tem nas mãos. Então, assim como pessoas abrem caminhos para você, você abre caminhos para as pessoas. O ruim é quando você encontra pessoas que fecham os caminhos. Então, a grande pergunta, ela cabe exatamente nisso daqui. As pessoas com quem você convive, elas estão te aproximando ou te afastando dos seus objetivos? A base bíblica para isso, né, está lá em Provérbios 13:20. Nós cremos que a sabedoria bíblica milenar, ela já tem as respostas que nós precisamos. Ela já tem as respostas daquilo que nós buscamos. Ela já tem as respostas daquilo que nós necessitamos. Então, olha o que diz em Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Deixa eu te falar uma coisa. Para você aprender, muitas vezes você precisa fazer treinamentos. E treinamentos costumam ser caros. Mas por quê? Porque lá você vai aprender coisas que você vai estar no lugar de aprendizado, no lugar de pessoas que querem aprender, e você vai aprender coisas que vai acelerar, que vai destravar, que vai te trazer novas informações, que vai fazer com que você tome novas decisões. Agora, os tolos não frequentam esses lugares. Os tolos não frequentam. Os tolos dizem que é perda de tempo. Os tolos dizem que aquilo não é importante. E se a pessoa nunca fez, ela não é a melhor pessoa para te dizer o que fazer.
tá? Pega essa dica. Então, eu fico pensando, né, que a gente precisa escolher, sim, as pessoas com que a gente convive. Tem pessoas que a gente não pode deixar de conviver. Pessoas que a gente não pode deixar de conviver. Primeiro, a família, na verdade, a gente não pode deixar de conviver. A gente não pode deixar de conviver com os colegas de aula, ou os colegas de time. A gente não pode deixar de conviver. Mas você pode escolher quem vai te influenciar ou não. Você vai poder escolher quem vai poder te mostrar o caminho que você está indo. Às vezes, essa pessoa ela pode até te frear, mas ela jamais vai te frear para te tirar do caminho. Ela vai fazer te frear para te mostrar como chegar da melhor forma. Isso é inteligência para a vida. Quem anda com os sábios será sábio, mas companheiro dos tolos sofrerá dano. Nossas amizades influenciam o nosso caminho e as boas companhias fortalecem a nossa caminhada. Isso eu posso controlar. Isso eu posso escolher com quem ando, né? E aí vovô e vovó e mamãe e papai diziam o quê? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Faça a escolha. Escolha aqueles que te influenciam, aqueles que te esticam, aqueles que te colocam para cima. Porque os lugares, eles te influenciam. Mas as pessoas, elas te influenciam, te potencializam ou te desviam da sua caminhada. Tipos de companhia. Companhias que te atrasam. São aqueles que te desmotivam, são aqueles que zombam do teu esforço, são aqueles que incentivam as distrações, são aqueles que não levam os objetivos a sério. Então, Wellington, eu quero entender com quem eu vou andar e eu quero fazer uma boa escolha. Beleza. Escolha pessoas que incentivem você a disciplina, escolha pessoas que respeitam o processo, escolham pessoas que valorizam o esforço, escolha pessoas que caminham com propósito. Fuja das pessoas que te desmotivam, fuja das pessoas que zombam do esforço, fuja das pessoas que te incentivam à distração, fujam das pessoas que não levam os objetivos a sério. Isso você controla, isso você decide, isso você deve fazer. Eu participei uma vez de um podcast e sempre me perguntam isso, né? Me perguntaram sobre a formação de atletas no Brasil. E eu falei assim, cara, nós somos o país que temos mais jogadores diferenciados, o mercado, todo mundo gosta do jogador brasileiro, mas, infelizmente, nós formamos imbecis. Aí, aquilo gerou, o cara fez um corte que gerou uma polêmica muito grande e algumas vezes eu tive que me explicar. Mas por que o Hélio gera imbecis? Cara, porque você não pode formar uma pessoa que vai ser relevante dentro da sociedade, porque jogadores de futebol influenciam. E pessoas que querem, que têm um sonho muito grande, que têm talento, que têm capacidade, que têm saúde, como pessoas que não tenham consciência do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. E quando a pessoa não é treinada, não é capacitada para isso, não entende isso, ela em algum momento ela vai jogar tudo a perder. Ou seja, vão ser imbecis. E aí eu aponto logo no início da formação. Meninos de 12, 13 anos que estão jogando em clube grande e que acham que porque já estão no clube grande, eles já serão jogadores de clube grande. Mais ainda, eu vejo às vezes um menino de 12, 13 anos e você olha para o pai, parece que é o pai que é o jogador. Então você já consegue ver que tipo de influência ele tem ali. Normalmente, se não houver um ponto de choque, de alto impacto no processo, no meio do caminho, esse caminho ele vai ser ladeira abaixo. Ele não subsiste dentro do futebol. E tem vários motivos que eu posso falar em outro momento.
Mas quando há esse ponto de reflexão, esse ponto de mudança, quando o garoto ele começa a ganhar essa autonomia e autoconsciência de carreira, aí é a chance que ele tem. Mas se ele não tiver, dificilmente. E isso é se dá pelas influências que ele vive e quase sempre vem de papai e de mamãe, que por não conhecer o processo acabam cedendo aí. Inúmeros, inúmeros casos que eu já vi acontecer. E tenho certeza que você já viu algum. Então, as boas companhias, elas fortalecem os seus objetivos e fortalece o seu destino. São indicadores de que você está indo para lugares grandes, lugares diferentes. Outro tema importante dentro ainda da questão da influência de pessoas é a pressão social. A pressão para você ser, a pressão para você ter, a pressão para você fazer. Muitos jovens tomam decisões erradas por causa da pressão social. Que nada, rapaz, vamos fazer isso, vamos para ali, vamos fazer. Então, depender desse ambiente social que ele frequente, ele vai ter um tipo de pressão. Dependendo do ambiente que ele esteja, ele tem um outro tipo de pressão. Por exemplo, se você está num ambiente de pessoas que te incentivam, que respeitam o processo, que valorizam o seu esforço, que caminham com propósito, que tipo de pressão que você vai ter? Só aí você já entende. Agora, se você estiver em um ambiente com pessoas que te desmotivam, que zombam do teu esforço, que te incentivam, que não te levam a sério ou que te bajulam, que tipo de pressão que você vai ter? Então, por conta disso, muitos jovens tomam decisões erradas por causa desta pressão. E o que é que acontece? Essa expressão começa o quê? Faz com que ele abandone a disciplina, desvalorize o treino e passe a seguir comportamentos negativos. Quando você está em ambientes que te pressionam a abandonar a disciplina, a desvalorizar o treino e a seguir comportamentos negativos, eu sei que você já viu os jogadores chegando, eu sei, mas não duraram. Não duraram. Não duraram. E talvez não seja esse lugar, né? Que você queira estar, ou que você queira que seu atleta esteja, ou que você queira que o seu filho esteja. Você lidera as suas decisões ou você segue o jogo dos outros? Quem são as 5 pessoas com quem você mais convive? Anote isso. Quem são as 5 pessoas que você mais convive? Agora, mais uma pergunta. Essas pessoas te ajudam a evoluir? Essas 5 pessoas, elas influenciam o que você pensa, o que você decide, o seu humor, suas decisões, né, seu dia a dia. Elas te ajudam a evoluir ou não? Tá na hora de você refletir sobre quem você anda. Para proteger seu futuro enquanto atleta, você precisa caminhar perto de pessoas que te avancem. Quer fazer um teste? Liste aí 5 pessoas que você gostaria de andar. 5 pessoas que vão te colocar para cima. 5 pessoas que vão te incentivar. 5 pessoas que vão influenciar positivamente nas suas decisões. E veja se é fácil estar com elas. Veja se é fácil caminhar com essas pessoas. Quem escolhe bem suas companhias protege o seu futuro. Quem escolhe bem as suas companhias protege bem o seu futuro. Em algum dia da vida você recebeu esse tipo de conselho. Você seguiu? Se você seguiu, você sabe exatamente o que eu estou falando. E você pode ajudar o seu atleta. Você pode ajudar o seu filho. E você pode, a partir de agora, tomar uma nova decisão. Amanhã nós vamos falar agora do
corpo do atleta, a parte física, a ferramenta de trabalho do atleta. Qual é a ferramenta de trabalho do jogador de futebol? O corpo, não é a camisa. É essa aqui, ó, que a gente disciplina, que a gente coloca para treinar muitas vezes sem vontade, mas que precisa fazer o que precisa ser feito. Então, amanhã falaremos do corpo e será com certeza mais uma grande aula. Então, te espero para que você dê continuidade